O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, reunidos nesta manhã e ouvir os ensinamentos do Senhor para conosco. Podemos dizer assim: estamos na Semana Nacional da Família. Esta liturgia, o dia de hoje, deve nos levar a pensar o cuidado que nós devemos ter para com as nossas famílias. Como que nós devemos cuidar e zelar delas. O casal, os filhos, enfim. No dia de hoje, nós rezamos São Maximiliano Maria Kolbe. E eu gosto sempre de recordar a maneira a qual ele morreu. Foi justamente cuidando da família. Ele estava num campo de concentração, e nesse campo de concentração, onde muitos iriam morrer, havia um pai de família, que estava para ser morto. E aí, por ver que era um pai de família, tinha sua família para cuidar, São Maximiliano fez o quê? Ele morreu no lugar deste pai de família, para que este pai de família pudesse cuidar dos seus. Deu a sua vida pelo cuidado da família. Pedimos a sua intercessão também, pelas nossas famílias. Mas gostaria que nós refletíssemos hoje no Evangelho, aonde o diálogo de Jesus com os fariseus vem mostrar para nós o Senhor defendendo o quê? O casamento. O Senhor protegendo o casamento. Mas os fariseus, ali espetando, né? Colocando dúvida em questionamento. Nós podemos muito trazer isso para presente na nossa vida. Jesus, de fato, cuida do casal, cuida da família, mas o inimigo de Deus fica, para separar, para trair, para fazer isso, aquilo,
não ficar zeloso. Opa! Em outras palavras, devemos o quê? Estar vigilantes. Como o nosso Senhor vem e diz que Deus uniu o homem, não separe. Vemos a beleza do quê? Do matrimônio enquanto união perfeita diante de Deus, aonde de fato o homem se une à mulher. E a partir do dia do casamento deles, eles tornam o quê? Uma só pessoa. Tornam-se uma só pessoa. Nós não vemos, mas aí está o quê? A graça de Deus, a ação de Deus, a beleza de Deus, que às vezes o quê? Os casais se esquecem. Valoriza as diferenças, briguinha, e se esquece do essencial, que estão um diante de Deus, e a graça de Deus está com eles. Mas o que às vezes acontece? Valoriza cada um as suas desgraças. E aí vai se perdendo o centro, vai se perdendo a beleza, vai se perdendo o amor, vai se perdendo aquele brilho da graça que Deus concedeu a eles. E esta graça deve ser o quê? Cultivada. Como se cultiva uma graça de Deus? Por meio da oração, por meio do diálogo, por meio da compreensão, por meio da escuta. Tantos elementos que contribuem para quê? Para que o casal permaneça firme nessa graça que Deus concedeu a eles. Mas o que é mais fácil às vezes? Nossa, acordou emburrado hoje, acordou com essa cara, não me enche o saco, isso, nossa, tem aquela conta para pagar, você não cuida do seu ver. Percebe? Valoriza mais essas coisas. Não sentar o diálogo, a oração. Pensemos nisso. Jesus concede a graça àqueles que casaram-se. E ao mesmo tempo, da parte do casal, deve o quê? Alimentar esta graça. Por meio da oração, do diálogo, da compreensão, da escuta, enfim. Tantos elementos, o quê? Belíssimos. Mas o casal, às vezes, prefere o quê? Ser cristão urubu. Só achar defeito no outro, achar defeito na outra, achar problema, achar aquilo. Olha o urubu fazendo a festa no matrimônio. Olha o urubu fazendo a festa na família. Porque ao invés de achar beleza que existe e muito mais, não. Fica só procurando aonde está o defeito, aonde está o problema, aonde eu vou implicar, aonde eu vou fazer isso. Percebe? A graça de Deus está muito mais presente. O amor da família está muito mais evidente. Mas, às vezes, o corre-corre, as preocupações, os interesses pessoais, esquece de olhar para aquilo que é essencial. E isto que se deve ser valorizado. Lembre-se, não é à toa que vieram à igreja. Não foi por acaso. Deus concedeu sim esta graça, e esta graça está sim com o casal, está sim com a família. Mas é necessário o quê? Aquilo que o padre sempre diz, a oração, a compreensão, o diálogo. Lembro de novo, isto é um cristão águia. Pensemos na nossa família. Será que eu estou sendo um cristão águia? Ou cristão urubu, hein? Né? Se nós formos bem sinceros, é verdade, né? Deixa eu mudar de vida, deixa eu repensar algumas coisas. O que adianta eu ficar só preso nessa coisinha tão pequena? E esqueço de tantas belezas. A graça de Deus, o amor que existe um pelo outro, o cuidado de Deus. E a gente fica atrás só das coisas ruins. As dificuldades que aparecem na vida do casal, da família, serve para quê? Para se unir ainda mais. Mas às vezes aparece a dificuldade, cada um fica no seu canto. Não.
Pelo contrário, vamos juntos, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos colocar essa situação em oração, e o Senhor sim nos dará a força, o discernimento, por quê? Ele é a graça que está presente na nossa vida. Mas, aí Jesus é muito sábio, claro, né? E aí os fariseus, mas Moisés falou que poderia divorciar lá na lei de Moisés falou. Mas Deus olha, mas isto que Moisés falou, sabe por quê? Por conta da dureza do coração do homem. Opa! E se nós pararmos para pensar o quanto que isso é presente nos nossos lares, o quanto que isso é presente na nossa vida, a dureza do nosso coração, o nosso orgulho prevalece, o nosso ego prevalece. O que adianta essas duas porcarias? O orgulho e o ego. O que adianta? Não é melhor estar em paz? Não é melhor o diálogo, a compreensão, o perdão, a vida nova? Ou a dureza do coração? O que te faz mais feliz? Ficar com orgulho e aí? Não, o meu ego. Ou de repente não. É uma pessoa que eu amo. É a pessoa que Deus colocou na minha vida. É a pessoa que juntos recebemos a graça. Por mais que exista a diferença, o amor é maior. O essencial é maior. Mas o que vale, o que é? Pensemos nisso. A dureza do coração divide. Faz bem permanecer. Dói. Mas se a gente consegue vencer o orgulho, o ego, a dureza do nosso coração, para o bem da nossa família, olha o nome, já até diz, faz bem. Faz bem. Pensemos nisso, irmãos e irmãs. Rezemos pelas nossas famílias, pelos nossos corações endurecidos. Rezemos e não apontemos. Presta atenção aqui. Tem gente, nossa senhora, tá difícil esse cochilo hoje, hein? Vamos acordar aí, gente. Falou de casamento, falou de família, do coração duro. Aí o sono vem mais rápido até, né? Parece que é um sonífero. Falar as verdades, a gente até começa com os olhos de lua, começa a olhar lá, começa a falar com o outro, diz, você acha que Nossa Senhora não me conta, gente? Vamos prestar atenção aqui. Vamos ficar atentos aqui que nosso Senhor está querendo cuidar de nós. Devemos pensar assim. Às vezes nós ficamos o quê? Apontando a dureza do coração do outro. Não, reza apenas. Não fica dizendo, você é assim, você é assim. Não, reza e cuida do teu coração endurecido. É isso que nós devemos fazer. O coração do outro não tem como mudar, não. O nosso nós podemos mudar, porque é nosso. O meu coração, se é duro, eu consigo mudar ele. Do outro, olha, só rezando. Apontando, julgando, criticando, piora. Prestemos acordaram bem? Coloque em prática isso, tá bom? O nosso coração duro, orgulhoso, nós podemos mudar, tá? O do outro, nem apontar o dedo, mas rezar. Mas rezar pelo outro. Pensemos nisso. Pois bem, gostaria de dizer uma palavrinha do final do Evangelho. Vocês já ouviram falar assim, olha, não sei por que, padre devia casar. Nosso pastor casa, de casar também. Já ouviram falar isso? Que o padre deveria casar? A gente concorda, né? A gente concorda, né? Que deveria casar também. Mas não. O porquê o padre não se casa, aqui no Evangelho de hoje, está uma fundamentação bíblica. Tá bom? Vocês pegam depois, se vier alguém com falta de conhecimento, sem conhecimento, você é dessa igreja, que não sei o que, pega a Bíblia, está aqui, ó, tá bom? Mateus 19 ali, tá bom? Lê ali, tá bom? Vou explicar então para você saber dizer. Está bem claro neste evangelho.
Aqueles que nasceram, presta atenção aqui, para depois ficar, nossa, eu não sei o que respondo, nossa, é verdade, devia... presta atenção aqui, para depois saber argumentar para o outro aí, tá bom? Deixa eu só pegar aqui exatamente o versículo de Mateus 19, os versículos 12, viu? Mateus 19, o versículo 12, viu? Entenderam? Da 12 em diante. Lá fala assim, aqueles que nasceram sem a possibilidade do casamento. E aqueles que os homens assim fizeram, sem a impossibilidade de casar-se, de ter uma família. E aqueles, presta atenção que é mais importante, que fizeram-se assim pelo reino de Deus. Entende? Vamos por parte. Se nós olharmos um pouco mais a fundo, entender, aqueles que nasceram sem a possibilidade de gerar vida. De gerar vida. Aqueles que os homens assim fizeram, porque naquela época se fazia meio que, podemos dizer, a castração, para que não casasse, para que não tivesse filho. Esses que os homens assim fizeram. E depois aqueles que fizeram-se pelo reino de Deus. Tira esses dois primeiros, entenderam? Tira os dois primeiros, que nasceram assim, que os homens fizeram assim. Pega esse terceiro. Que esses que se fizeram impossibilitados para casar, que não fizeram opção para não casar, para não ter família, pelo reino de Deus. Por isso que o padre não se casa. Porque a missão dele é construir o reino de Deus. Dedicar-se ao reino de Deus. Se você pensou mal de um padre aí, que você pensou, que Nossa Senhora me falou, reza por ele, tá? Reza por ele. Pensemos nisso. Mas voltando aqui. Porque, então lá, Jesus explica, tá? Não precisa agora ficar, nossa, agora o que eu vou responder quando me perguntar. Não, tem o texto bíblico que diz para nós. Então vamos, nesta manhã, rezar pela nossa igreja, rezar pelas nossas famílias, pelo nosso coração que nós podemos mudar, pelo coração do outro é a nossa oração. E a gente percebe que, de fato, a oração tem poder. Basta rezar com fé. Pedimos ao Senhor que cuide de nossa família, que cuide de todos os sacerdotes. E pedimos a intercessão de São Maximiliano Kolbe por todos nós.